Doutora Fabiana Arruda, mais uma vez aqui no canal Desmistificando a Psiquiatria. Dentro dos nossos processos de somatizações, vamos falar mais um tema bem interessante que afeta principalmente nós mulheres e que é muito frequente. Mas antes disso, se inscreva no canal, pessoal. Quanto mais gente souber, melhor, né? Mais informação. Curta e compartilhe. Conhece alguém que tem fibromialgia? Então, fibromialgia, Claudinha Sintra, gente, ó. Não posso esquecer. Claudinha, fibromialgia é muito mais frequente em nós, mulheres, na sua visão. Como você vê, eu sei que você recebe muitas, como é a sua visão da fibromialgia? Então, a gente primeiro precisa entender que a fibromialgia, ela é um sintoma que leva a pessoa, né, a ter dores pelo corpo inteiro. Então, a cliente fala assim, eu tenho dor do fio do cabelo até o dedão do pé. Então, é uma coisa regente. Então, quando a gente fala de uma coisa por inteiro, eu já tenho que pensar dentro de um organismo que é sistêmico, né? Um interligado ao outro. Então, vamos tentar entender. Aqui está mostrando para você um grande complexo de rigidez. Porque a dor começa quando os músculos já estão extremamente tensos. Onde a articulação já não tem o óleozinho dele lá, né? Para fazer isso aqui, para fazer os movimentos. Então, é muito interessante porque até a yoga tem algo bem específico para isso. É muito interessante quando a gente vai linkando as abordagens que a gente sabe, né? Então, dentro da constelação, quando eu tenho da terapia sistêmica, né, que é a constelação familiar, eu tenho que olhar, então, para uma rigidez e trazer, então, esse contexto da rigidez. Qual é o gênero que mais tem rigidez? O masculino ou o feminino? Feminino. Masculino. O masculino. O masculino. Ele é racional, ele é lógico. Sim, ele sim. tem uma função por vez, né? Então, por que a fibromialgia é mais visto em mulheres? O quanto de nós, para ter a nossa realização profissional, o nosso cargo profissional, eu tenho que estar dentro de uma função masculina. Então, é o quanto essa mulher está regendo essa quantidade masculina dentro da vida dela. Então, essa é a minha primeira percepção, porque eu tenho que fazer ela entender sobre essa rigidez e essa função masculina, né? Esse contexto masculino. Mas a minha segunda pergunta para ela, dentro da sessão, é: como é o seu processo com o papai? E normalmente os processos não são legais. Tem sempre uma fala: não conheço meu pai saiu de casa, meu pai teve uma outra família e nunca me olhou, eu nunca fui reconhecida. Então tem esse olhar de uma deficiência dessa figura paterna. Então eu tenho que ver o quanto essa figura paterna trouxe de raiva, ausência e tristeza. E é muito interessante, porque dentro do consultório eu recebo muitos pacientes com essa queixa, que normalmente vem com a fibromialgia e mais alguma coisa, né? Sim. E é perceptível a tensão muscular crônica, que é literalmente o que faz, se você tocar essa pessoa no ombro, porque ela chega com a postura rígida. Sim, ela não tem tensa. movimento. E a percepção é essa. O que nós, mulheres, fizemos ao longo dos anos? A gente teve que se enrijecer para dar conta de todas as coisas que nós viemos acumulando. E todas nós, em algum momento do dia, chega no final do dia que você chega em casa, que você fala assim, é inconsciente essa tensão. Sim. É como se fosse um alerta, para dar conta, para sustentar tudo isso, o meu corpo inconsciente, entenda inconsciente, que acontece durante o sono. Sim. E onde quando tem bruxismo, sono, né? Isso. Bruxismo, dores de cabeça, problemas de articulação, por ter que sustentar uma coisa que a gente conseguiu, mas a gente não deixou a função que a gente tinha. Sim. Então a gente acumula funções.
E ao longo desse acumular funções, a gente adoece. Eu me lembro que eu tenho um professor que ele me disse uma frase que eu nunca vou esquecer. As mulheres, elas desenvolveram e conquistaram muita coisa, mas em algum momento a musculatura não acompanha isso. Sim, é muito interessante porque eu falo assim, nós precisamos ganhar muitos direitos, né, para que a gente pudesse ter um lugar e uma evolução feminina, mas essa evolução feminina sobrecarregou não só porque a gente precisou fazer isso. Existem frases, crenças infantis. A mamãe dizendo, você precisa ser independente. Você não pode confiar em homens. Você não pode depender de homens. Então são coisas que vão me levando a ter muito mais incapacidade de dividir. Então eu tenho clientes que com fibromialgia que elas falam assim, meu marido não me ajuda em nada. Aí eu olho e para ela falo assim, e quando é que vocês sentaram para combinar quem faz o quê? Ah, mas ele não vai saber fazer. Eu falei, não vai saber fazer do seu jeito ou do jeito dele? Então já começam as nossas inflexibilidades aí, né? E normalmente, voltando àquela nossa brincadeirinha infantil, o reflexo do papai é muito maior do que a gente possa imaginar. Ele foi o nosso primeiro reflexo masculino e ele não foi tão acolhedor ou tão acessível ou tão disponível quanto a mamãe. Porque já até aqui eu preciso aprender sobre funções. A mamãe veio para gerar vida. O papai veio para gerar realidade de vida. Quem passa a mão na cabeça? A que gera vida ou que me leva para a realidade da vida? Nós não aprendemos a separar este homem dessa mulher com o papai e a mamãe. Então tem discussão em casa no casal, a criança está ali aprendendo que o papai não é legal. Então eu não posso confiar no masculino. Porque ainda tem crenças da mamãe dizendo isso. Reforçando isso. Reforçando. Homem nenhum presta, minha filha. Homem não presta, você não pode confiar, você não pode depender, eles não são legais, ele só quer você como objeto sexual. Aí você começa a ver, aí vamos voltar. Ele tem, então, a gente nasce e tem esse primeiro olhar desse homem, que é com o papai que eu vou aprender sobre esse homem. Até quanto você pode aprender desse homem? Até quanto você pode ter sido acessível? Eu falo para os meus clientes assim, o quanto você sabe da real história do seu pai? O quanto você sabe de sonhos que ele deixou de ter para que ele arcasse com o casamento, com você, com a sua vida? O quanto que você sabe de coisas que ele abriu mão como homem para permanecer num relacionamento? Eu tenho um exemplo claro. 3 meses após meu pai falecer, eu descobri que meu pai era formado em farmácia. Eu ficava assim, aonde você estava, pessoa? Quantas vezes eu fui até o meu pai para saber da real história que eu estava vendo ali sobre casal? Saber da versão dela? 0. Então são essas coisas. E aí tem um outro fator também. O nosso pai, ele também é o nosso ideologia de homem. Porque com 5 anos de idade, existe ali uma ferida específica, porque a criança vê as pessoas em pares. Mamãe com papai, vovó com vovô, e ela vai querer formar o par dela. E esse chama filhinha com papai, filhinho com mamãe. E se eu não tive acesso? É onde a filhinha começa a ter ciúme da mamãe. O papai é meu. Onde ela não quer que a mamãe literalmente se aproxime. Lembrando, gente, que tudo isso são processos inconscientes, tá? Sim. É um amor inconsciente que acontece com todas nós. É o que primeiro a amor. gente não sabe. Sim. Então, por exemplo, eu brinco com os meus clientes e falo assim, sua filha tá com quantos anos? 4 para 5 anos.
Já tá dividindo a cama com você? Como você sabe? Eu falei assim, é a idade. É a idade. Porque tem que gerar agora uma competição entre mulheres. Né? Eu sou melhor e aí começam os nossos problemas. Porque Sim. se eu não consigo competir com a mamãe e nem fazer meu pai decidir por mim, eu vou fazer isso com o quê? Com o próximo doido que fala que me ama. Então aí começam as nossas dificuldades de relacionamento, porque a gente não entende isso, o papai e a mamãe também não, e vira uma confusão. Sim, E a gente não foi educada para isso. sim. Mas a partir de agora a gente tem esse conhecimento e essa responsabilidade de falar sobre isso mais abertamente, de trazer esse contexto, que é muito interessante, que é onde eu e a Cláudia a gente comunga da ideia tratar essa criança e esse adolescente para que a gente tenha adultos mais saudáveis. Sim. Que tenham escolhas verdadeiramente livres, né? Sim. Que não sejam só por cumprir um rito, digamos assim. Eu falo para os meus clientes assim, a gente tem uma idade cronológica porque o tempo não para. Todo ano eu faço aniversário, eu gostaria que não. Mas tem uma idade cronológica. Mas o que está me trazendo é toda meu contexto de vida, meu dia a dia é uma idade emocional. Essa idade é o que peteca. Quantos anos você tem emocionalmente? Já se fez essa pergunta? Uma boa pergunta, né? Mas para a gente não fugir muito do tema, que é a fibromialgia. Lembrando, é muito mais frequente do que a gente imagina. Sim. E diante de todo esse contexto, tenho percebido mais. Gente, tem tratamento, tem opções. Você não precisa, porque às vezes a paciente chega para mim e fala assim, tem 20 anos que eu tenho fibromialgia, doutor, já tomei todos os remédios, não tem cura para isso. Uhum. Aí eu pergunto, até que ponto você está disposta realmente a se curar disso? Porque aí você tem que entender que essa fibromialgia já é o limite dela, de uma rigidez, de um masculino que ela não dá conta, e você tem que olhar para então por todos os outros masculinos que estão em volta. Porque se ela não teve acesso com o papai, nem com o olhar de masculino, e nem conseguiu fazer parceria, quem está pagando uma conta de uma grande frustração é o marido, é o namorado, são os ficantes, os filhos, né? O filho, ele paga uma conta porque ele vai ter que amar essa mãe do jeito que ela precisa. Então ele vai responder com dificuldades de uma expressão, ele vai com dificuldade de manter um relacionamento e até mesmo profissional na fase adulta. Tem que olhar essa rigidez e esse excesso de masculino. Aonde está? Tá. E nós mulheres temos uma característica que é boa, né, Cláudia? A gente dá conta, a gente aguenta. Eu morro, mas não peço ajuda. Não tenho paciência nenhuma. Preciso descer uma panela pesada lá de cima do armário. Eu falo pro abençoado do meu marido, falo assim, amor, pega a panela ali pra mim. Aí ele responde muito carinhosamente, agorinha. O que eu faço? Eu vou lá e pego. Então, nessa sobrecarga, nessa rigidez, a gente adoece. Mas procure ajuda, né, Cláudia? Mas é muito legal, né? Por que a gente não consegue pedir? Ou a gente tem dificuldade em pedir? Porque eu tenho que entender que ali na primeira parte do papai eu não aprendi a pedir. E depois, quando eu comecei a pedir, eu tive interferência da mamãe, que ele não faria, né? E aí a gente não tem paciência de esperar. Porque a gente tem como função feminino fazer tudo ao mesmo tempo. Aí a gente dançou, né? É claro, não ele posso vai... falar, não, mas realmente a gente se deu mal nessa. Porque, assim, tudo bem, eu peço o quanto eu preciso daquela panela naquele exato momento. Eu não posso esperar? Ou eu não posso virar para ele e falar assim, tá bom, quanto tempo você pode fazer esse favor? Né? E se ele tá nesse tempo, é porque a gente já o programou. Ele já sabe. Reflexo condicionado, a gente chama isso. É isso aí. A gente pede. Ele fala, já vou, eu continuo lá na escada contando o tempo. Aí eu falo assim, cansei, peguei. Aí ele chega lá, pronto, começou a gerar o conflito masculino aqui de novo. Ele se acostuma a ele, que você sempre vai fazer, ele fala, agora eu vou e não vai, porque ele sabe que você vai fazer. Então aí assim... você fica... Aí você já sabe que tem o agorinha, se programa para pedir a panela um pouco mais
com o tempo? 2 semanas de antecedência? Talvez. Até ele entender que ele vai ter que fazer determinadas coisas. Gente, gratidão. Espero que vocês compartilhem e curtam o conteúdo, Cláudia. Gratidão. Grata. Pessoal, se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal, compartilhe, dê um like. Quanto mais informações, quanto mais a gente divulgar, mais pessoas a gente vai estar ajudando.